Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Obrigado tudo bem? pelo espaço. A gente vai falar agora de segurança no campo, é isso, tenente? Conta pra gente um pouquinho aí do trabalho que vocês têm feito aqui em Patrocínio, a importância disso. Assim, primeiramente, me apresentar, né? Eu sou o Tenente Dornelas, aqui do município de Patrocínio, da Polícia Militar, e represento o 46º Batalhão, que tem sede aqui em Patrocínio, e especificamente estou respondendo pelo setor rural. Então, todo o setor rural de Patrocínio está sob minha responsabilidade territorial. Já tem mais de 2 anos que a gente já está à frente do setor rural, implementando sempre estratégias, sempre ações novas e tentando sempre inovar para poder combater a criminalidade e também para garantir um ambiente seguro no campo, para as famílias continuarem, né, morando no campo, trabalhando, gerando riquezas. Rubinho, eu vou passar a bola para você, que você é da região, né? Vou pedir para você falar um pouquinho, abordar aí com o tenente tudo o que você tem visto por aqui e a importância desse trabalho que a polícia tem feito, né? Tenente, é extremamente importante, viu, Virgínia, esse trabalho que a Polícia Militar faz no campo, essa questão da segurança. Porque nós tivemos aí alguns anos atrás, né, Tenente, muitas ocorrências no campo e hoje, óbvio que ainda tem, mas hoje são muito poucas, né? Minimizou demais a situação, né, Tenente? E isso graças a esse investimento da Polícia Militar, o humano da Polícia Militar que foi para a roça, foi para o campo, faz um trabalho de acompanhamento, de monitoramento e isso deu um resultado muito positivo. Exatamente. Essa percepção que você falou, ela é real. Isso acontece também comprovado com estatísticas que nós estamos vindo de uma redução consecutiva já há 3 anos. Isso. E há 3, 4 anos atrás, a gente tinha realmente a criminalidade, os índices, eles nos preocupavam. E então foi iniciado um trabalho de continuidade. O 46º, na verdade, ele sempre foi referência na questão de policiamento rural. Há mais de 10 anos aqui, e os produtores que estão nos ouvindo, nos assistindo, eles já conhecem a questão do PTC, que é o georreferenciamento, o código da fazenda e que facilita a chegada rápida da Polícia Militar. Ou seja, cada propriedade rural aqui no nosso município, isso fomos nós que criamos há 10, 15 anos atrás. E hoje está espalhando no estado todo, que é um código como se fosse uma placa de um veículo. É o PTC, referência a Patrocínio, e 4 números. Então, cada produtor, cada propriedade tem aquele código. Ao ligar no 190, ele repassa. O meu PTC é o 0010, é o 5320. Então, imediatamente o senhor já sabe. Ele não precisa explicar, não, fica na região de Macaúbas, fica em Silvano, fica na comunidade. Ele passa aquele código, a polícia joga no sistema e já sai no mapa já o percurso que a viatura vai fazer. Então isso aí já é um trabalho nosso, só que sempre a gente tem que inovar, sempre tem que avançar, porque a criminalidade também avança, ela também inova. E depois disso, a gente começou a priorizar e a primar pelo contato mais próximo com a sociedade e especificamente com a pessoa que mora no campo, com os produtores. E por quê? Porque são eles que sabem o que está incomodando, aonde que está o problema. Então hoje nós temos as redes de proteção, as fazendas, cada produtor, inclusive quem estiver nos ouvindo, às vezes já faz parte, se não fizer, é só nos procurar para fazer parte ali da rede de proteção da sua região e ali todos trabalham em conjunto. Viu alguma coisa suspeita, um veículo suspeito, viu alguma pessoa, alguma movimentação, a gente já, antes de acontecer qualquer coisa, repassa a Polícia Militar, a gente vai lá e faz a verificação. Então essa proximidade com o produtor, com a sociedade rural, ela também tem nos garantido esses resultados que nós estamos alcançando. E um outro fator, quando a gente viu a questão da criminalidade, roubo, aquela questão de às vezes de render o produtor, render a família que mora ali no campo, nós adotamos uma estratégia com inteligência, né, com levantamentos de informação, antecipar, muitas das vezes, a gente fez um mapeamento desses principais criminosos, tanto criminosos locais como de outras cidades, de outro estado. Então a gente começou a fazer um acompanhamento desses indivíduos e de forma que a gente conseguia encontrar com eles, talvez antes de chegar, antes da ação.
e, em alguns casos, logo após a ação. Não é o propósito da Polícia Militar, mas ocorrendo esse encontro, esse confronto, bandido armado, uma arma letal, a gente faz o confronto. Então, assim, esse trabalho de inteligência permitiu, vários deles foram presos na época, vários deles morreram em confronto policial também, e o crime ele observa esses acontecimentos. Ele sabe que em Patrocínio não está bom, em Patrocínio não está fácil. Não, em Patrocínio, meu colega lá foi lá assaltar, trocou tiro com a polícia e morreu, foi preso. Então eles se comunicam também. Então a gente viu isso reduzir muito, uma das estratégias. E depois, hoje agora, a gente caminha agora para a questão de tecnologia. Isso que eu te perguntar, porque nesse momento que a gente, tanta modernidade, tanto esse boom tecnológico que a gente está vivendo aí nos últimos tempos, como é que está, vamos dizer assim, como é que a Polícia Militar está caminhando junto com a tecnologia? Deixa eu só complementar, porque, Tenente, eu acredito que essa busca em avançar para estar na frente, ela deve ser constante aqui em Patrocínio, porque a gente está numa região altamente produtiva, que é uma região que está em plena safra o ano inteiro, né, Rubinho? Independente da cultura. Então, deve ser um trabalho assim, de monitoramento muito intenso, né? Com certeza. Ontem, até, nós tivemos uma reunião com os produtores que integram o Conselho Rural de Patrocínio, e inclusive com outros produtores também. E um dos produtores contou uma historinha, falou assim, tinha dois amigos lá caminhando no campo e apareceu uma onça. E na hora que eles viram a onça, falou, vamos correr. Começou a correr os dois. E aí o outro, no meio da corrida, um virou pro outro e falou assim, mas a gente não vai conseguir correr mais rápido que a onça. Nós estamos correndo. Não, mas não tem que correr mais rápido que a onça, tem que correr mais rápido que você. Então, assim, a corrida dele, e eu falo isso, eu contei essa história para fazer um paralelo em questão de segurança pública. E ontem a gente estava tratando isso com os produtores do Conselho de Segurança Rural de Patrocínio, com os empresários do agronegócio de Patrocínio. Por quê? Porque a gente vê várias cidades cuidando, investindo em tecnologia, investindo em equipamentos, e nós temos que ter consciência que o crime, ele não vai acabar. O crime, nós não vamos, na nossa geração, nós não vamos conhecer uma sociedade com ausência do crime. O que a gente pode fazer é acabar com o crime na nossa cidade, na nossa área rural. E isso a gente pode fazer. Então você tem as cidades vizinhas investindo em tecnologia, investindo em monitoramento, investindo em estratégias. Se a gente não fizer isso, a gente vai ser aquele amigo que vai correr menos e a onça vai pegar. Então é isso que a gente está fazendo. A gente está acompanhando essa evolução e a gente está mantendo essa vanguarda. A gente está conseguindo, desde aquele código do PTC, que agora a gente está com novas estratégias. Quais são? Eu acredito que já passou aqui na feira, né, no evento, um vídeo do Conselho Rural. Sim. E lá a gente trata a questão de monitoramento, câmeras de monitoramento, drone. Então hoje, por exemplo, a Patrulha Rural, o 46º Batalhão conta com 3 drones de última geração. A Patrulha Rural de Patrocínio, ela anda 24 horas com drone com câmera térmica dentro, e todos os militares treinados para operar aquele equipamento. Ou seja, o que é isso, o drone de câmera térmica? A gente consegue operar ele durante o dia e consegue operar ele também durante a noite. Então, se a gente tem várias ocorrências com casos de sucesso. E por quê? O indivíduo, por exemplo, está furtando café, está dentro da fazenda, entrando num barracão, entrando na residência. A gente, com 1, 2, 3 quilômetros de distância, a gente consegue chegar com o drone sem ser visto, uma altura bem elevada. A gente, com câmera térmica, a gente consegue ver exatamente através do calor, a gente consegue ver aquele indivíduo. A gente consegue fazer a aproximação sem ser percebido, abordagem daquele indivíduo. Tem várias prisões nesse sentido, várias ocorrências de sucesso com o uso de equipamento do drone. Maravilha. Tenente, a nossa região, se a gente pegar aqui, você não conhece Fala mais pertinho. Você não conhece bem a região aqui, Virgínia, mas nós temos, são municípios muito grandes, né? Sim. Nós temos aqui Patrocínio, nós temos Serra do Salitre, né, que são cidades circunvizinhas aqui.
aí você vai para Perdizes, e terrenos, né, tenente, às vezes muito acidentados que nós temos aqui. A topografia, muitas vezes, ela é acidentada, não é plana. Isso dificulta um pouco mais o trabalho da polícia, ou mesmo essas áreas aí mais íngremes, de serras, de montanhas, esse acompanhamento também, muitos rios também, né, na nossa região. Esse trabalho, isso dificulta um pouco o trabalho da polícia, ou mesmo assim a polícia militar tem intensificado o trabalho nesse tipo de terreno? É uma excelente questão, uma excelente pergunta. Se a gente, especificamente nessa questão de terreno, a polícia militar, nosso diferencial é a questão de treinamento, é a questão de preparo. Inclusive, agora do dia 28 ao dia 31, 30 militares vão realizar um curso de patrulha rural, 4, 5 dias no campo, acampado, fazendo treinamento de todo tipo de treinamento em ação, em ambiente de mata, ambiente fechado, questão de deslocamento com viatura, a pé. Por exemplo, nossa caminhonete é 4x4 traçado. Então a gente tem um treinamento, por exemplo, para operar a caminhonete, para fazer como que eu vou deslocar em determinada situação. É difícil ter uma estrada, por exemplo, que a gente não consiga transpor ali com o veículo que a gente tem. Se a gente precisar, a questão do drone, por exemplo, como que a gente... você colocou uma questão bem interessante, do tanto que é complexa a questão da área rural. Às vezes, a gente tem uma estrada que dá acesso e tem um rio que separa de um lado para o outro. Para o militar, vamos supor que o criminoso atravesse aquele rio, aquela serra, para a gente pegar a viatura e sair e dar uma volta, às vezes a gente vai gastar 1h30, vai dar 60 quilômetros para eu conseguir dar uma volta, e em linha reta seria 500 metros. Então a gente tem um drone, por exemplo, a gente consegue levantar ele, atravessa e vai acompanhando aquele indivíduo. A gente pode acompanhar, hoje a gente tem autonomia, nós temos autonomia de bateria para qualquer quantidade de horas que a gente precisar. Nós trabalhamos com 10 baterias cada viatura, então antes que a última acabe a gente já está com 2, 3 carregadas. Então, e drone também, a gente vai substituindo no ar um pelo outro. Então a gente tem condição, por exemplo, de ficar 2 horas, na verdade a gente consegue ficar até muito mais, né? O tempo necessário que for. Mas é o prazo, eu falo 2 horas, o prazo às vezes que a viatura vai gastar para deslocar até o outro local, a gente pode manter aquele indivíduo lá no nosso visual. O alcance visual você vai ter ele sempre. Exatamente. Inclusive teve uma ocorrência, por exemplo, que a gente abordou um indivíduo à noite, nosso drone tem um farol, e aí na hora que a gente ligou o farol em cima dele, assim, na hora que ligou a luz, ele viu o drone, a gente abaixou o drone nele, ele levantou a mão e deitou no chão. Aí a gente foi lá e conseguiu chegar e fazer a abordagem. Ele assustou, porque ele foi identificado, ele sabe que a gente sabe onde ele está, né? E assim, a gente tem vários casos de sucesso nesse quesito. Agora, uma questão de terreno, a gente também utiliza essa questão de terreno a nosso favor. Porque do mesmo jeito que é difícil para nós, também é difícil para o criminoso. Só que a gente conhece onde a gente está atuando. Exatamente. Então a gente sabe como que a gente faz esse... Vocês têm todo um mapeamento da região. E aí também facilita, porque as estradas muitas das vezes fica sendo a única fonte a única forma de passagem. Certo. Então a gente tem condição de monitorar quem entra e quem sai daquela estrada. É uma vantagem também. Então eu acredito que essa dificuldade de terreno, na verdade, a gente utiliza hoje, eu coloco uma facilidade ao nosso lado e uma dificuldade para o criminoso. A gente teve uma ocorrência, por exemplo, de um roubo aqui próximo, há um tempo atrás, aqui próximo ao lixão, aqui na Serra do Gavião, e a gente fez uma estratégia, na hora que a gente foi conduzindo, cercando, o autor foi na nossa mão do lado de cada serra, atravessando a serra, a gente esperou ele vir. Então é estratégia, é conhecer o terreno. Saber onde está. Mas o que a gente vê, Virgínia, que a Polícia Militar está investindo muito em tecnologia. Sim. A gente sabe também que a criminalidade ela investe também, mas a polícia está sempre um passo à frente. Tá. E além da questão do drone, por exemplo, nós estamos com um projeto, o Conselho Rural está com um projeto de vídeo monitoramento, câmeras com leitura de placa. Hoje existe mapeado um projeto construído pelo comando do batalhão para implementar mais de 30 pontos com leitura de placa. Ou seja, o crime ele anda motorizado, principalmente na área rural. Ou ele vai deslocar com um veículo ou com uma motocicleta. Então, na hora que a gente tiver todas essas câmeras, os pontos nesses locais, nós vamos saber quem está andando na nossa área rural. E com a leitura da placa, se for um veículo suspeito, a gente está monitorando um determinado autor com a placa. Assim que ele passar em qualquer
câmera de placa. Nós temos nosso sistema, o sistema Hélios da Polícia Militar. Ele apita no meu celular, ele liga aqui e fala, um veículo roubado, passou na tal câmera. Um veículo suspeito de furto de gado, passou em tal câmera. Então a gente começa a mapear, a gente sabe de onde aquele criminoso saiu, aonde ele foi e para onde ele está voltando. E com a placa a gente consegue saber quem é o proprietário e quem está utilizando aquele veículo. A gente poderia ficar aqui várias horas falando ocorrências com sucesso, mas eu quero citar uma que me chamou muita atenção e eu acho que o evento é propício a isso. Foi uma ocorrência que nós recuperamos 52 cabeças de gado de um produtor rural da cidade de Abadia dos Dourados. E por incrível que pareça, o único patrimônio daquele produtor rural eram 52 cabeças de gado. A fazenda, o terreno era arrendado, ele basicamente tinha a casa dele, um fogão, uma geladeira e 52 cabeças de gado. Sem a polícia ele tinha perdido tudo. E o que acontece? Ele precisou vender aquelas 52 cabeças, acho que para fazer um tratamento, para mudar para a cidade, ele precisava resumir o patrimônio dele para se cuidar da saúde, uma coisa assim. E ele foi visitado lá por esses autores, né, por esses bandidos, e embarcaram esse gado em 3 caminhão boiadeiro e levaram esse gado dele. A gente conseguiu, através do entrosamento com a população, levantar essa placa desses veículos, desse caminhão, e com essa placa a gente cadastrou no nosso sistema de leitura de placa. Então eu estava de serviço à noite, foi por volta de 1h da manhã, a gente captou uma placa desses veículos chegando em Uberaba, com destino a Uberaba. Fizemos contato, a gente trabalha muito integrado com as outras cidades, em todas as cidades de Minas, com a PRF, com a Polícia Federal, com diversas instituições a gente trabalha em conjunto. A gente conseguiu fazer um contato em Uberaba, eles fizeram a abordagem, o autor lá tentou cair no mato, evadir, eles conseguiram conter ele, prender ele. Resumindo, a gente conseguiu recuperar 52 cabeças de gado. Foi uma ocorrência que começou às 8 horas da noite, às 20 horas, e foi encerrar às 8 horas da manhã. Sequência, e conseguimos. Na verdade, às 10 horas da manhã, a gente já estava com o caminhão escoltando e transportando e descendo o gado lá na propriedade dele. Então, através de uso de tecnologia, através de integração com a comunidade rural e com as outras forças policiais também. Um trabalho maravilhoso, né, Virginia? Sim, e tenente, nessa troca que vocês têm com os produtores, existe algumas ações que esses produtores possam tomar para aumentar a segurança nas fazendas? Existe. A gente sempre procura também, e é importante a sua pergunta, porque a segurança pública, todos nós nós trabalhamos juntos nisso. Não é a polícia vai fazer a segurança. Não, todos nós temos que nos cuidar. E existem medidas de proteção na área rural. Por exemplo, quem tem condição, quem tiver condição, hoje está muito acessível, está muito fácil. Sistema de monitoramento ajuda muito. Quem tiver condição de fazer uma instalação de uma câmera, de fazer um monitoramento, ajuda. Primeiro porque o criminoso, muitas vezes, ele estuda aquele ambiente, não, ali não vou porque tem câmera. É uma forma. Iluminação. Se você coloca o refletor, se você coloca bem iluminado, o criminoso também tende a buscar ambientes mais escuros. Né? Hoje, por exemplo, uma medida, a gente tem o WhatsApp, que a gente está passando para os produtores de acionamento da polícia. Emergência é o 190, mas não conseguindo, porque às vezes a propriedade não está dando sinal, não está conseguindo fazer a ligação, a gente passa para o produtor um WhatsApp alternativo, que ele pode tentar também o contato, porque às vezes a propriedade tem uma internet, mas não tem sinal telefônico. Então é uma outra opção de contato rápido. Segundo, ter um entrosamento com outra coisa, ter um entrosamento com o vizinho. O vizinho saber que você, às vezes, se for de confiança, né, o vizinho e tudo, nesse final de semana eu vou para a cidade. Então se ele vê qualquer movimentação ou alguém chegando, ele sabe que não é você. E essa questão da rede de fazenda protegida, que é repassar ali no grupo, trocar informação, veículo suspeito, anota a placa, a cor do veículo, aonde está passando, passou alguém aqui estranho, que não é daqui. É uma outra medida também. Então, assim, são várias medidas que evitar, por exemplo,
fazer pagamento de funcionário na fazenda, ter somas de dinheiro, né, em espécie, utilizar hoje o sistema bancário, né, as cooperativas, né, de crédito para fazer esses pagamentos, essas transferências. Então, tudo aquilo que a gente está sempre orientando, né, as pessoas nesse sentido também, a sociedade. Tenente, a população rural o pessoal é mais simples, o pessoal é mais humilde e às vezes eles não têm tanto acesso ou às vezes não sabem tanto a questão da tecnologia que está ali disposta para eles. E a população rural, ela tem aceito bem esse trabalho da polícia, das orientações, igual você falou, da questão aí de até um WhatsApp alternativo. Desses pequenos investimentos também, Isso. né? E são muito Rubinho? Significativos, né? Muito significativos. A câmera, a própria luz que o senhor trouxe, que é importante deles, tem aceito? Tem sido positivo? Na verdade, hoje, o acesso ao telefone e à internet, ele está bem acessível, né? Dificilmente a gente chega numa propriedade que não tem internet ou que não tem um telefone. E tem sido muito bem aceito, o pessoal tem escutado o que a gente sugere, a participação. Inclusive ontem a gente esteve reunido com os membros do Conselho Rural, como eu disse, e tínhamos lá mais de 100 produtores, todos motivados, todos interessados em fazer investimento, em colocar o projeto de pé. Então acredito que dentro em breve aí, Patrocínio vai contar com mais de 40 pontos de monitoramento e leitura de placa. E basicamente é isso, o criminoso ele não consegue entrar ou sair da cidade ou se movimentar na área rural sem ser identificado. Tem que passar em algum lugar, né? Ele vai, e aí nós vamos começar a caminhar com aquela ideia, vamos cuidar do crime aqui, vamos resolver. Aí ele vai sair daqui e vai para outra cidade. Vai migrar para outro lugar. Ele vai para outro lugar. Muito bom. Tenente, a gente acompanha isso e parabeniza muito a Polícia Militar por essas ações, porque a gente vê isso com muito bons olhos, né, Virgínia? Sim. A nossa região aqui, ela é uma região, como a gente já falou, muito grande, várias estradas vicinais. Nós temos grandes lavouras de café na região, que é muito visado. Os produtos agrícolas hoje são muito visados, né, porque é tudo muito caro. Tivemos aí no passado alguns assaltos, né, nas fazendas, principalmente fazendas de café. O gado hoje também visado, mas às vezes o gado ele é mais difícil de você, ele necessita de mais pessoas e de carros grandes também para fazer esse aporte, né? Esse trabalho, o senhor vê a questão do café, da área agrícola, digamos assim, entre aspas, mais perigosa para o produtor do que a área pecuária? O que você disse, hoje o campo ele, ainda bem que é assim, hoje é uma fonte de riqueza inesgotável, né? Tanto o patrimônio que ali é investido. Hoje a gente tem um galão de insumo agrotóxico custa 25, 30 mil reais. Exatamente. Então, com certeza, quanto maior quanto maior a questão do ganho e a facilidade em carregar aquilo, em transportar, fica mais vulnerável. Então o cuidado tem que ser maior. Mas assim, a gente não... Eu acredito que a gente precisa diferenciar essa questão. A gente tem que trabalhar sempre e prevenir todos os produtores da mesma forma. Acho que não dá muita diferença. O risco é maior, com certeza. Mas hoje também a consciência desse produtor está nos ajudando muito. Eu vou trazer até um ponto, porque eu me encontrei com uma colega do café que está em plena safra, né, Rubinho? Isso. Todo mundo muito preocupado, eles já estão naquela fase final de tirar o café da lavoura e levar para os armazéns. E eu perguntei isso para ela, tenente, quando eu cheguei aqui no Cerrado, na quinta-feira à noite. Eu falei, como é que estão as coisas, né? Porque ela estava fazendo limpeza de café, já ia começar a levar para a cooperativa. E eu perguntei justamente em relação a essa preocupação, porque no ano passado ela já havia me falado que é um momento muito tenso para esses produtores, e ela me disse justamente sobre a patrulha rural. Ela falou, estamos mais tranquilos, porque hoje a gente tem a possibilidade até de acionar a patrulha caso a gente se sinta inseguro para acompanhar da fazenda até os armazéns. Ela me disse, é isso, né, tenente, isso, que vem acontecendo? Perfeitamente. Para dar um exemplo, já a gente entrou nessa questão da safra do café, né? Nós estamos já caminhando para o encerramento da Safra Segura 2023, é um planejamento, uma operação que nós já com sucesso estamos no terceiro ano realizando.
a Operação Safra Segura. O que é? É a gente pegar e cuidar da segurança da safra desde lá do início até no escoamento do café que saindo da cooperativa. Então a gente acompanha a safra desde a colheita. Por exemplo, o produtor ele vai contratar os funcionários, a gente já faz uma filtragem, a gente já vê quem está ali, já vê quem está trabalhando. Isso que eu ia perguntar para o senhor, porque normalmente na nossa região, nessa época, vem muita gente de outros estados para trabalhar Sim. aqui na colheita. Então é feito desde o início. Então desde o início da colheita a gente já faz esse trabalho. Quando começa o café já chegar no terreiro, a gente também já faz aquele acompanhamento de preservação na propriedade. E aí a gente tinha há um tempo atrás um problema que era a questão do transporte, que era da saída da fazenda com café limpo até no armazém. A gente realizou a implementação de escoltas desse transporte. A gente faz esse policiamento da fazenda até no armazém, ou a gente faz o patrulhamento naquela estrada nesse deslocamento, né? Então, e também do café quando ele sai até da cooperativa para exportação, para qualquer transporte, desde o início. Então, nós estamos já no terceiro, quarto ano sem ocorrências significativas envolvendo a safra. Isso é muito bom, né, Tenente? E é um trabalho também muito ostensivo, né, da Polícia Militar. E contínuo, né? Isso é importante, né, Tenente? É o ano todo, aquilo que eu disse aquela hora, porque a região está o ano todo em safra, né? Aqui não para, né? Na verdade, exatamente, na verdade é o ano todo. Você termina a safra do café, aí você já começa o trato, logo em seguida, já entra a questão de insumo agrícola, aí a gente já trabalha bem próximo das revendas. Daqui a pouco tem a safra de grãos, né? Exatamente, aí já começa a questão das revendas levando, né, entregando os produtos. A gente orienta os produtores a não estocar grande quantidade, só o que vai usar naquele dia, naquela semana, porque em 3 dias. São produtos de alto custo, Isso. Né? E aí entra aquela ponta que o senhor trouxe, né, Tenente? Essa integração em todas as pontas, né? O produtor, a Polícia Militar, utilizar os armazéns que estão disponíveis para que esse produto fique mais seguro e aí as coisas vão melhorando, né? Exatamente. Mas a gente tem que parabenizar muito esse trabalho da Polícia Militar, porque essa integração Polícia Militar e o homem do campo, a agricultura de uma forma geral, seja o pequeno, seja o grande, seja o médio produtor, ela é extremamente importante, porque isso evita o êxodo rural também, né? Fixa o homem do campo lá no campo. Exato. E vai ficar ali, porque hoje ele tem segurança e ele tem as ferramentas também necessárias para acionamento da polícia, e a polícia está sempre ali à ordem para atendê-los. Exatamente. Ontem, já para a gente encerrar nossa participação, ontem conversando com o pessoal dos stands aqui, a gente falou que segurança. Sem segurança, nada disso existiria. Porque se não tiver segurança, como é que alguém vai morar na fazenda? Como é que alguém vai produzir leite, vai produzir café, vai gerar riqueza? Soja, milho, você não vai ter nem funcionário, para muitas das vezes, para trabalhar ali na ordenha, para trabalhar, porque ninguém quer. Há um tempo atrás, tinha isso das pessoas querer sair do campo. Eu não vou trabalhar no campo porque lá está perigoso, não vou levar minha família. E hoje está ao contrário. Hoje eu costumo afirmar que é mais seguro morar no campo do que morar na cidade. Então, assim, eu agradeço esse espaço, da gente poder falar um pouco do nosso trabalho, poder comunicar com o produtor rural e agradecer o Geraldo, né, toda a equipe dele, o Caio. O Geraldo é um membro fundador do Conselho Rural e isso eu queria destacar aqui nessa oportunidade, porque isso demonstra, tanto da pessoa do Geraldo Mar, quanto do Grupo Bom Negócio, uma preocupação com a segurança do produtor rural, com a segurança da família que mora no campo. Então a gente percebe que é uma empresa que está crescendo, mas com responsabilidade social. É uma empresa que preocupa não só em lucro. Toda empresa tem o objetivo de ter lucro, mas é uma empresa que a gente vê que preocupa ao Geraldo tirar o tempo dele, participar do Conselho Rural, fazer investimentos, contribuir para a segurança no campo, demonstra que ele tem aquele sentimento de retribuir também para o seu cliente. E só confirma com um evento dessa grandeza, que é trazer conhecimento para o produtor poder melhorar a sua produção e trazer essa quantidade de informação que vai melhorar a vida de todos. Então, muito obrigado por esse espaço. A Polícia Militar, a
Patrulha Rural, a gente está sempre à disposição de vocês. Tenente, o senhor já está se despedindo, mas eu vou pedir para o senhor ficar mais um pouquinho, que a nossa próxima entrevistada, a Suelen Lourençon, que vai falar de energia solar, ela me pediu para perguntar justamente isso, né, Suelen? Seja bem-vinda. Assaltos em usinas de energia, né? Como é que a gente pode prever, se tem como prever? Na verdade, acho que eu vou pedir para você trazer o seu ponto e o tenente responde, pode ser? Vamos lá. Boa tarde a Boa tarde, todos. tudo bem? Boa tarde pela Vou pedir para você falar bem pertinho. Boa tarde a todos. Boa tarde pela oportunidade, né, de estar aqui. Eu acho que é um assunto muito interessante para a gente abordar, porque a gente teve algumas situações, né, na região aqui de assaltos às usinas. Então hoje é um diferencial nosso da Ilumos, a gente tem o seguro, né, que cobre essas questões, né, que infelizmente tem, né? Então a gente pode ter tanto questões desses intercorrências de assalto, agora intempéries de natureza, né? Isso. Então eu acho muito importante esse trabalho que a Polícia Militar faz aqui em Patrocínio para a gente ter mais tranquilidade com os nossos clientes, que é o foco, né, da zona rural, porque nos preocupa muito, né? A gente fica tranquilo, entre aspas, porque o nosso cliente, ele tem o seguro. Então a gente consegue resguardá-lo daquele prejuízo. Da né? questão financeira. Da questão financeira, mas a questão, né, moral, do psicológico que fica, que é extremamente ruim, né? Mas eu acho interessante porque eu acho que aconteceu há pouco tempo atrás, vocês conseguiram, né, prender as pessoas que foram envolvidas. E falta, e assim, não falta, né? Eles agem rápido. E é o que nos tranquiliza muito, né? Essa questão primeiramente, né, boa tarde, energia solar, a questão de investir em usina solar hoje para o produtor, na verdade, não é um gasto, né? Na verdade é um investimento. Investimento, primeiro, a questão financeira, que quem puder fazer e tiver condições de já implementar, é um investimento excelente. E também, por exemplo, a questão de segurança e medidas de segurança. Porque a partir do momento que o produtor passa a ser autossuficiente de energia, ele já não preocupa com a conta muito alta, então ele consegue iluminar mais a fazenda, ele consegue colocar mais sistema de monitoramento, ele consegue já melhorar a sua segurança no local. Esse é um primeiro ponto. Essa questão da empresa de vocês oferecer o seguro, isso é muito importante, porque o produtor ele sabe que o investimento que ele fez está resguardado. Aquele seguro vai garantir que ele não precise se expor para preservar o seu patrimônio naquele momento. Ele consegue, se for o caso, se esconder lá no fundo, lá até a polícia chegar e fazer a ação. Ele não precisa ir em direção para garantir ao confronto para garantir o seu patrimônio. Tivemos um fato aqui a nossa região está recebendo investimentos de grupos de investimento com usina solar, de grupos até de fora, e fazendo investimentos altos. E aí são investimentos que muitos equipamentos significam muito valor, né? A gente teve um caso aqui de um furto numa usina. Com o uso da tecnologia, com câmera, a gente conseguiu identificar o veículo, conseguiu achar a placa, a gente conseguiu fazer a prisão dos autores, dos envolvidos. Uma quadrilha fora da cidade. E pelo que a nossa equipe de inteligência levantou, foi a primeira atuação nesse ramo, e já foram pegos. Então, e a gente está mapeando eles. Na hora que eles forem atuar de novo, talvez vai acontecer aquilo, a gente encontrar com eles no meio do caminho. Aí vai ser preso, se ele estiver armado, a tendência é que eles morram, né, nessa situação. Então, assim, aí a resposta está dada, porque eles se comunicam. Então, a preservação que a gente faz nesse sentido, Sueli. Certo. Tenente, agora vou liberar o senhor. Muito obrigada pela participação e parabéns de novo, né, Rubinho? Com certeza. E um bom trabalho aí, que a gente sabe que o trabalho de vocês é contínuo. Obrigado a todos. Parabéns, Valeu. muito obrigado. Obrigado, Continue, valeu. Obrigado. Continue com essa garra, com essa determinação na defesa desse patrimônio maravilhoso que nós temos, que é o ser humano. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. E agora a gente vai falar de energia solar, sustentabilidade, dá para falar de plano safra, dá para falar de seguro, tem muita coisa para falar, né, Suelen? Tem muita coisa. Se apresente. Meu nome é Suelen Lourençon, sou diretora e proprietária da empresa, uma das proprietárias da empresa. A Illuminus é uma empresa patrocinense. Hoje nós temos em Patrocínio 2 unidades em Brasília e 1 unidade na Bahia, né? Nós temos uma equipe muito grande, contamos com a equipe comercial, um time muito grande de vendas, de engenharia, de pós-venda. Então a gente tem todo o know-how por trás, né, nos auxiliando, né? Então a gente atua principalmente no meio rural, né?
Nós somos aqui, né, a cidade é a terra, né, do leite, do café. Então a gente tem muito clientes nessa área. E também indústrias, né? E o Geraldinho, nós somos parceiros há muitos anos deles aqui, né? E mesmo o Geraldinho a gente já está em busca aí de medidas sustentáveis para ele, negociando. Mas é uma empresa totalmente patrocinense que, graças a Deus, está estendendo aí para o Brasil todo. E Rubinho, eu vou perguntar, que eu estou usando o Rubinho para ele me dar o mapa da região aqui, sabe, Suelen? A gente tem falado muito de energia solar, a gente sabe que esse investimento ele está acontecendo, tem números que mostram que o produtor de fato está empenhado em adquirir isso para a fazenda, mas como é que você viu essa evolução de energia solar aqui no Cerrado nesses últimos anos? Olha, eu acredito que o Suelen pode falar com mais propriedade, mas de 5, 6 anos para cá, eu acho que se deve ter, acredito que na nossa região, isso é um aumento aí... Potenciou. Muito. Acredito de 500%, 600%, porque antes era um bicho de 7 cabeças, quando começou a situação. Muita dúvida. Isso, faço, não faço. E depois a questão você sabe que eu falo nós que é da roça, que eu sou da roça mesmo, a gente é muito desconfiado. Principalmente mineiro. Não, e aquela questão da resistência, né? Exato. O produtor olhava aquilo ali e falava, mas será que funciona? Exatamente. Acho que é isso, né? E também, hoje nós temos o acesso muito mais fácil, né? Hoje você tem financiamento, os preços hoje diminuíram muito. Isso até 5 anos atrás, isso era muito caro. O acesso, às vezes, ele não podia, o pequeno produtor, talvez ele não teria esse acesso. Todos, né? Agora, hoje não. Hoje eu acredito que mais de 50% das propriedades rurais já estejam aí com sua fonte de energia própria. Porque isso vem muito de encontro, porque veja bem, toda propriedade ela pode ser, seja leite, seja corte, seja agricultura, o dia que falta energia você não tem noção do constrangimento que é. Então você tinha que ter sempre uma alternativa, e o que era a alternativa? Era um gerador de energia. Né? E o dia que ele ficava 2, 3 anos sem funcionar, o dia que você ia lá que aquilo não funcionava, pronto. Um problema, né? É um dia perdido. Vou te contar, era sofrido. Mas hoje, acredita, Sueli, que na nossa região aqui, até que você também está lá mais ao norte, no Distrito Federal, também está lá no norte, está lá na Bahia, eu acredito que aqui na nossa região, mais de 50% das propriedades já estão aí com energia fotovoltaica. E Suelen, fazendo esse recorte que o Rubinho trouxe de 5, 6 anos, traz uma questão muito forte de crise climática, né? Sim. Falta de água. Sim. E a gente sabe que o Cerrado Mineiro foi uma das regiões mais impactadas, principalmente nesses últimos 3 anos, por conta de seca. Você acha que isso impulsionou também a aquisição de energia solar? Com certeza. Desses 5 anos para cá, a gente teve um aumento exponencial. Isso aí é fato, né? E eu acho que a nossa região, principalmente, com a seca, com a geada, o produtor ele foi agredido, né? Infelizmente. Tudo, né? E o que acontece? Hoje, a gente tem muito estímulo para condições, né, e para medidas sustentáveis para diminuir o efeito estufa, né? Isso. E nada melhor que energia fotovoltaica para isso. E no nosso bolso, hoje é alcançável, né? Sim. Porque como você falou, 5 anos atrás, era tudo baseado no dólar. Tudo que vinha, China. Isso. Então, dólar era na altura. Veio a guerra, dólar na altura. Veio pandemia, tudo. Então, a gente dependia muito. Hoje, a gente tem os fabricantes brasileiros, a gente tem americanos, israelenses, alemães, que são os melhores sistemas que hoje a gente tem. Puxando aí nessa questão que você falou de quando acaba a energia, né? Como que faz para tocar? Hoje nós temos os sistemas híbridos, né? A bateria. Isso. A gente tem a demonstração de uma usina aqui fora. Quem quiser, tá à vontade ali. Tem o sistema com a bateria funcionando. Então, se caiu energia, ela tá linda trabalhando no sistema off-grid. Então, assim, hoje nós temos muitas soluções que conseguem dar essa tranquilidade, né? Você pode estar com a sua fazenda, acabou a energia, você tá lá com o bonitinho trabalhando. Porque o problema financeiro é muito grande você ficar aí. A gente teve um apagão agora, né, semana passada. Norte, lá em cima da Bahia, foram 6 horas sem energia, gente. Muita coisa. Pensa, tem muita coisa que a gente não pode ficar sem energia. Então, com esse tipo de sistema bateria é um sistema mais caro.
mas dependendo do investimento que você tem, ele sai barato no que você No for, final das no contas, final das né? contas, entendeu? Suelen, há muitos dizeres, a gente às vezes não sabe o que é verdade e o que não é em relação a esse consumo da questão do valor da energia Certo. fotovoltaica, né, que a gente está aproveitando É a muito luz solar. complexo ainda Muito de se complexo entender. ainda em relação à energia, né, convencional, tradicional. Essa diferença realmente ela é gritante, ela é muito grande. O que acontece? Hoje nós temos vários tamanhos de placas de potência, vários sistemas diferentes. Então hoje você chega com orçamento para mim, Sul, eu estou com esse orçamento aqui, o que você faz? Então às vezes a gente vê muita diferença de empresas que às vezes querem vender uma coisa muito barata que a gente já fica assim. Certo. Fica preocupada, porque o que hoje tem, até era um assunto que a gente poderia ter conversado com o tenente, hoje a gente tem muito problema no nosso estado, na nossa região, principalmente de Uberlândia para cá, de roubo de placa. Em São Paulo teve muito grande e outras empresas revendendo essas placas mais baratas, placas piratas, que a hora que ia vender, chegou situações aqui na nossa região do pessoal estar comprando esse tipo de placa. Então assim, o que a gente tem que perceber e preocupar quando você vai fazer essa contratação? Tempo de empresa, buscar quem já fez, qualidade, porque cada placa tem um preço diferente. Uma placa de 550 é diferente de uma de 400. Um sistema hoje SolarEdge é diferente de um DAE. Então, assim, é diferente as marcas. Então, você tem que fazer um estudo. Por exemplo, você não entende hoje, se eu falar, Suelen, eu quero um orçamento, só que eu não sei o que é. Você não vai saber o que é um microinversor ou inversor, não é? Então, assim, a gente dá essa assistência para você entender e te mostrar quais são os benefícios e fazer um comparativo. Ó, esse produz isso aqui, esse aqui tem 25 anos de uso sem você preocupar, né? Certo. Esse aqui tem 12, então a gente te mostra, né, os contas. Então, tudo tem seu preço. Só que a diferença do que vem agora de 5 anos para cá, ela é gritante. Usinas que a gente fazia por 600 mil, hoje a gente faz por 350, 400 mil. Então, assim, Ou seja, a acessibilidade foi muito maior, né? E Rubinho, olha o tamanho, como é complexo essa questão das placas falsificadas, né? Porque o produtor, ele já, dependendo da sua cultura, ele já está muito penalizado pelo mercado e pela condição climática, o dinheiro já está curto. Exatamente. Aí qualquer investimento, que quando a gente fala o valor total, ele assusta, né, Suelen? Sim. Aí ele decide investir. Vou colocar, ele paga, faz o pagamento, aí a hora que ele vai colocar isso em prática, ele vê que ele comprou uma coisa que é falsa. Frustrante, né? Frustrante. A chance desse produtor resolver investir de novo... Nunca. Complexo, né, Rubinho? Com certeza. Então, infelizmente, a gente está acontecendo isso. Por isso que eu falo, hoje a gente vê, pipocou a empresa de energia fotovoltaica, mas a gente tem que prezar pela qualidade, pela eficiência, pela entrega, pela segurança que você está comprando. Porque são investimentos. Hoje você tem investimento de 10 mil a 2, 3 milhões de reais. Exatamente. Mas aí que entra a segurança da empresa que você está contratando, né? Sim. Aí você vai fazer essa diferença. Precisa pesquisar, né? Isso, você tem que ter uma pessoa de responsabilidade, porque o mercado está cheio das empresas, mas o problema é que você tem que ter algo confiável, né? Sim. Você não pode, o investimento querendo ou não, porque às vezes o pequeno produtor, ele vai fazer uma instalação ali de 100, 150 mil reais. Para ele o custo é alto. Exato. Para Pra ele ele é esse muito valor alto. é muito alto. Talvez Né? para um grande esse valor seja ok. Mas para ele investiu. Aí você já imaginou se der errado? Se não funciona, A se coisa, não produz. a coisa não anda muito Exato. boa para ele. Não anda. Mas vai melhorar. Então a gente parte de um cenário que o pecuarista, o produtor rural, ele está saindo das cinzas, né? E aí vem uma pessoa e vende um serviço desse, né? Então, assim, a gente vende sonhos, né? Eu tenho a minha energia, eu sustento a Ilumina, minha empresa, sustento a minha casa, sustento a casa do meu pai, de rancho. Então, assim, a gente fica autossustentável, né? Isso. E sabe que você tá ali com uma coisa de qualidade. Então, assim, hoje a gente vê, infelizmente, no mercado, a gente tem os bons e tem as pessoas que ainda, infelizmente, passam, né? Mas vamos falar de coisa boa? Sim. Eu te fiz essa pergunta quando nós conversamos ontem. Se a energia solar hoje, ela é para todo produtor. Sim. Pequeno, médio.
e grande, você me disse que sim, né? Que há investimento possível para todos os bolsos. Sim, Fala sim. um pouquinho para a gente sobre isso. Hoje a energia fotovoltaica ela é acessível a todo mundo. Principalmente se você tiver, hoje nós temos aqui em Patrocínio da região, parceria com todas as redes, as instituições bancárias. Então, hoje nós temos a Cressol, o Cicobi, então eles têm as taxas, né, que consiga trabalhar. Então, se aquela pessoa que queira fazer um financiamento, né, um investimento, questão bancária, tem o plano Safra, né? Então facilita demais. Eles estão investindo porque eles querem um Brasil mais sustentável, né? Então O mercado precisa, pede isso muito, precisa, né? gente. O mundo hoje pede. O nosso clima pede isso. Olha quanta chuva, gente, quanta seca, geada, né? Então assim, está respondendo. A natureza nossa, ela está mostrando que a gente está errando, né? Então nada melhor que essas soluções que é alcançável no nosso bolso, a gente consiga implementar. Então assim, hoje todo mundo consegue, gente. Preços à vista, a gente consegue descontos excelentes, bonificações. Muitas vezes, por exemplo, você tem lá uma necessidade de manutenção na rede. Então, às vezes, a gente depende da CEMIG, da concessionária, para que eles vão, arrumem, adequem o seu espaço para que você receba, né? Então, muitas vezes, 99% a CEMIG vê que aquilo é necessidade mesmo do cliente e a CEMIG faz, né? Porque, às vezes, você tem que ali desembolsar 40, 50, 100 mil reais, dependendo da manutenção que você faz, né? Então, hoje, a CEMIG vê, ela precisa melhorar a rede dela. Então, com os projetos de energia solar que a gente entra para pedir homologação na CEMIG, eles já fazem isso gratuitamente para o cliente, que às vezes é um peso. Hoje mesmo a gente fez uma proposta aqui, que ele teria que fazer uma adequação de 40 mil reais e o projeto dele é 40. Olha. Então ia ficar em 82 mil reais, só que é 99% de chance que a CEMIG vai fazer isso para ele. Entendeu? Aí Na entra no situação, bolso gente, dele. isso. Então é 42 mil a menos no bolso dele. Então, assim, é muito alcançável, gente. É igual eu falei com vocês, é de 2 placas a 3 mil placas. A gente hoje está alcançável e acessível, né? Suelen, e a procura, eu sei que a procura para o campo é muito grande da energia fotovoltaica. A cidade também, na zona urbana também há procura? Muito, residências. Eu comentei ontem com a Virgínia, na minha casa eu pagava R$680 de energia. Eu pago R$63 hoje para a CEMIG. Porque a gente não consegue sair fora da CEMIG, porque a gente usa a rede da CEMIG para injetar os créditos. Certo. Então, de toda forma, você precisa usar. Então, a gente sempre vai ter lá aquela parcelinha de contribuir com a CEMIG, porque a gente usa, né? A fiação, tudo deles. Mas na cidade a gente tem muita instalação em prédios, indústrias, comércio. Então, por exemplo, eu posso colocar na minha casa e destinar para várias outras unidades consumidoras que estejam no meu CPF, né, ou CNPJ. Então, em Minas, você pode destinar até 8 locais. Então, você está aqui, você manda para Patos de Minas, Uberlândia, Belo Horizonte, você pode mandar. Estando no seu CPF, se você tiver os créditos lá em conta da geração da sua energia, você pode destinar. Interessante. Então, a gente já viu que o valor cai assustadoramente, né? Sim. No seu caso, só de uma redução de 680 para 60, caiu 90%. Chega até 95%, né? Chega até 95%. Até 95% da conta. Certo. Então, por exemplo, se eu for fazer um investimento, eu vou comprar para minha fazenda, para minha casa, e eu vou dividir isso no investimento bancário. E aí esse financiamento, a muitas vezes essa é a parcela que você paga de conta de energia. Ela vai substituir uma pela outra. Então, se você paga aí uma conta de R$2 mil por mês, certo, a parcela sempre é parecida, R$2 mil. E aí com um payback, um retorno aí do investimento de 2 anos e meio a 3. Vamos falar de planejamento? Como é que a gente faz? Como é que na verdade a gente faz? Não. Do momento que o produtor te procura, entende, até você estudar essa propriedade, porque isso é importante falar também, né, Rubinho? Não é de um dia para o outro, ele não vai fechar hoje aqui na Fenabom e na segunda-feira a placa vai estar lá. E tem a demanda, naquela que você vai fazer essa análise para ele. Sim, sim. O que a gente faz? A gente teve muita procura aqui para essa semana de visita em fazendas, né? Então, o que a gente faz? A gente pega a nossa equipe técnica de engenharia e comercial, eles vão até as fazendas, ao estabelecimento onde está requerido isso aí, eles fazem um estudo energético do que eu consumo. Então, hoje eu tenho barracão de leite. Qual que é o consumo seu? Você tem uma tendência a aumentar esse consumo, aumentar mais ventilador? Então, a gente faz esse estudo para fazer uma projeção do que seria o gasto mensal, né? Aí a gente faz o projeto,
monta tudo direitinho, dando ok, é isso aí que eu quero. A gente manda para a CEMIG para ver se tem algum tipo de manutenção a ser feita na rede desse cliente. E aí depois a gente ainda depende muito da CEMIG pelo retorno. Então ele tem até 90 dias para fazer a manutenção quando é necessária. Quando não é, a nossa instalação, igual eu falei com a Virgínia ontem, 30 dias a nossa instalação está homologada e funcionando. Vai depender do tamanho do projeto. A gente teve projeto aqui de 2 usinas muito grandes, de 75 cada uma, na cidade de Presidente Olegário. A gente instalou, foram 22 dias intensos de instalação de domingo a domingo, feita perfeito. E a CEMIG ainda demorou um pouquinho para entregar, mas por eles, né? Mas a nossa atividade é feita conforme o contrato certinho, né? Então, assim, hoje a gente ainda é muito dependente da concessionária para liberação. Só que normalmente com 10 dias, 20, eles conseguem resolver. E esse procedimento burocrático, vocês fazem tudo? Tudo. A gente entrega. Se você sentar comigo aqui hoje, Rubinho, Suelen, eu quero comprar. Fechamos, fomos lá na sua propriedade, vemos qual que é a sua necessidade, a gente faz tudo até o funcionamento e você já está gerando. Então a única função sua é me levar à sua fazenda e depois pagar a conta. É a parte ruim, né, Virgínia? Por ser doação, né? Pode ser, Achei né? interessante. Tudo que a gente conversa aqui acaba em conta, Rubinho. Eu nunca vi, velho. Eu tô querendo reduzir. Todos nós, né? O produtor, então, né, Rubinho? Porque esses últimos anos aí, ele precisa de uma redução. Sim. E Suelen, deixa aqui pra gente onde é que o produtor encontra vocês. Sim. Tem rede social, tem contato? Temos sim. O nosso Instagram é iluminus.patrocínio. O nosso endereço é na Alameda dos Pinheiros, 2110, no bairro Morada Nova. Nós ficamos em frente à pracinha da Morada Nova, poliesportivo, bem na frente ali. Temos uma estrutura muito grande para receber, tomar um cafezinho, tomar uma cervejinha lá na sexta-feira depois das 4. Tem um freezerzinho lá com a Heinekenzinha. Essa parte é interessante. E aí, nós estamos localizados lá. O nosso telefone e WhatsApp é o 34 3199 9330. Temos toda uma equipe, pode ligar, pode agendar. Suelen, eu quero que vocês venham até minha fazenda, a gente vai sem compromisso, faz toda essa assistência aí para ver a necessidade e o que realmente é importante para o cliente. Né? Muito bom. Suelen, obrigada mais uma Obrigada vez. a Mais uma vez a vocês. gente está conversando. Sabia que a Suelen é da minha cidade? Mesmo? Eu De fui Jundiaí. de Jundiaí Jundiaí, pertinho, coladinho a Campinas, pertinho. Daí eu saí lá de Campinas para encontrar alguém de Jundiaí aqui no Cerrado Mineiro. Nós estamos aqui desde 96. Meu pai também é produtor rural. Viemos para cá, meu pai é muito conhecido aqui na cidade. Viemos para cá investir na pecuária e na uva. Meu pai foi um dos pioneiros de produção de uva aqui. Lá, Então, Jundiaí é além a terra de da tudo, uva. ela entende do campo. Né? Isso, eu sou da roça Você é mesmo, da roça. do pé da... do pé rachado. Isso, a minha família em Jundiaí, ela é produtora de uva, de frutas lá. Interessante. A minha também. Então assim, já vinha desse vínculo e a gente tinha As fazendas. duas famílias produtoras de vinho, de uva, vocês não trazem um vinho? Pois é, uma falha. Vou trazer um mais tarde para você. Olha que eu também estarei aqui. Vocês gravaram isso? Tá vendo, ó? Se você não pede, né? Quem, como tem um ditado Quem quer antigo, rir, quem não, tem que fazer rir, né? quem não chora não mama, né? Tá vendo? De Jundiaí para o mundo. É isso. Suelen, obrigada. Obrigada a gente a se vocês. encontra aí pela feira. Rubinho, acho que a gente vai dar uma pausa aqui, pelo que eu entendi com os meninos ali da técnica. Certo. E já a gente está de volta aí para falar com o Geraldinho, que tem uma história muito bacana para contar. Vem o Caio. Vamos ver quem é que passa por aqui. A gente Tá já certo. volta já. Certinho, Tá, gente, obrigada. obrigada.